Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 10º estudo da lição dos jovens, aqui do canal Adventismo Vivo. O nosso tema é Doadora Extrema. Nós vamos estudar um pouco sobre a oferta da viúva e a nossa indicação de leitura desta semana está no livro Beneficência Social, é o capítulo 24, cujo título é Devem os pobres exercer a beneficência. Vamos então para a nossa história desta semana, vamos falar sobre a oferta da viúva. Abre a sua Bíblia em Marcos no capítulo 12. Marcos capítulo 12, nós vamos ler os versos 41 até o 44. O texto diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus estava ali observando como que o povo levava as suas ofertas. E o texto segue dizendo: Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Algo que a gente tem destacado nos estudos que nós temos feito aí das nossas lições é que a oferta, Deus não precisa da nossa oferta. A oferta é uma forma de transformar o nosso coração à semelhança do coração divino, um coração que possui também o amor abnegado, que ama entregar, que ama dar aquilo que tem para o benefício de outros. E aqui na oferta da viúva a gente vê que isso se repete. Não é o valor em si, como nós estudamos, como disse em outras lições. Em outras lições nós vimos que se você tinha um problema com seu irmão, Deus não queria a sua oferta. Ele queria primeiro que você se reconciliasse com seu irmão. E aqui a gente vê que a quantia também não é a grande questão para Deus. A gente vê que muitas pessoas trouxeram ali grandes quantias de oferta, mas foi uma viúva pobre que trouxe ali apenas 2 moedas. Essa sim que chamou a atenção de Jesus. E Ellen White comenta sobre isso. A menor quantia dada alegremente como resultado da abnegação tem mais valor à vista de Deus do que as ofertas dos que podem dar milhares sem, contudo, sentirem falta. A viúva pobre que deitou 2 moedinhas no tesouro do Senhor demonstrou amor, fé e bondade. A bênção de Deus sobre aquela sincera oferta tornou-a fonte de grandes resultados. Então, como nós vimos no nosso estudo, o que Deus quer é transformar o nosso coração. E quando Deus vê um coração totalmente transformado, é isso que importa. E é isso que ele conseguiu enxergar naquela viúva. Ela não estava dando do que sobrava, mas ela estava, sim, fazendo uma oferta de abnegação. Ela estava dando tudo o que ela possuía. Aquela pequena oferta para aquela viúva era algo muito grande. E é a motivação do coração que importa para Deus. Ellen White ainda comenta assim: Nas balanças do santuário, as dádivas dos pobres, motivadas pelo amor a Cristo, não são avaliadas segundo a quantia doada, mas de acordo com o amor que inspira o sacrifício. No fim das contas, o amor que inspira o sacrifício, o amor que está por trás da oferta e de todas as nossas ações, é o que importa para Deus. O que importa verdadeiramente é a motivação correta. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. A gente conhece sobre esse assunto, a gente sabe que é o amor que está por trás de cada ação, o que realmente importa. Mas vamos ler novamente. Eu sei que você conhece o texto, mas abra a Bíblia aí em 1 Coríntios 13. Vamos ler o verso 3. O texto diz assim: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que você doe todos os seus bens, ainda que você doe tudo aquilo que você tem para ajudar os pobres, se não for o amor que motivar essa ação, isso não vai valer nada. Como nós falamos repetidamente e repetimos hoje também, o que importa é a motivação. O que Deus quer é um coração transformado. Deus quer transformar o nosso coração à semelhança do seu coração. O amor abnegado é que deve mover as nossas ações. A motivação é o que define o ato. É o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem
e toda língua louva que Deus reputa mais preciosas. Os pequenos deveres, olha isso no texto, os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas dádivas que não fazem vista e podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons. A viúva pobre deu sua subsistência para fazer o pouco que fez. Privou-se de alimento para oferecer aquelas 2 moedinhas à causa que amava. E fê-lo com fé, sabendo que seu Pai Celestial não passaria por alto sua grande necessidade. Foi esse espírito abnegado e essa infantil fé que atraiu o louvor do Senhor. Veja que história bonita. Era uma viúva pobre, ela não tinha recursos, mas ela queria participar da obra do Senhor. Ela se privou do alimento, ela estava ali realmente manifestando um grande ato de abnegação. Ela se privou de alimento para que a causa de Deus pudesse avançar. Na verdade, no Adventismo nós temos muitas histórias assim. Se nós relembrarmos as histórias dos pioneiros, você pode ler aí o livro Vidas e Ensinos de Ellen White. Um livro que vale a pena, você vai ver o começo do Adventismo, como Tiago White e Ellen White passaram por privações para que a mensagem que nós temos agora, a responsabilidade de compartilhar com os outros, também pudesse avançar. Muitas pessoas abnegadas fizeram parte desse movimento. Eu e você também precisamos ter o mesmo espírito abnegado dos pioneiros, dessa viúva que estamos hoje estudando, para que a causa de Deus avance. É aqui que deve estar o nosso coração. Isso deve ser mais importante para nós do que o próprio alimento. Isso deve motivar todas as nossas ações. E foi Deus. Deus pegou aquela oferta da viúva e, na verdade, transformou em uma grande oferta. A oferta da viúva fez muito, mesmo em quantidade. Mesmo na quantidade, ela fez um grande diferencial para a pregação do Evangelho. Esse é o último tópico que vamos ver hoje e a gente vai ver sobre a maior oferta, como essa oferta foi grande e a proporção que ela ganhou. Abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Nós já lemos esse texto quando estudamos sobre Caim e Abel, mas abra aí novamente comigo. Hebreus capítulo 11, vamos ler o verso 4. O texto diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O texto diz que por meio de sua oferta, pela oferta de obediência de Abel, mesmo depois de morto, ele ainda continua a falar. O seu exemplo ainda fala ao meu coração, ao seu coração. Nós estudamos neste trimestre sobre a vida de Abel, sobre o ato de obediência dele. E mesmo depois de morto, o seu testemunho ainda pode falar aos nossos corações. E o mesmo acontece com essa viúva. Pela sua oferta, pelas 2 moedinhas que ela depositou ali, o seu testemunho ainda continua a falar a muitas pessoas, ainda continua a falar aos nossos corações, e nós não temos ideia de a quantos corações falou aí ao redor do mundo, quantas doações não foram motivadas por essa viúva, quantas doações não vieram por causa do exemplo daquela viúva que um dia ficou com fome, deixou de comprar alimento para depositar 2 moedinhas para ajudar na causa de Deus. Por causa do seu exemplo, aquelas 2 moedinhas se multiplicaram ao redor do mundo por pessoas que olharam o exemplo do que faz o amor abnegado. E motivados por esse mesmo amor, passaram a doar. Quantos colégios não foram construídos? Quantas missões não foram ajudadas, motivadas por aquelas 2 moedinhas que aquela viúva depositou? Mesmo depois de morta, o exemplo continua e essa mulher continua ainda a falar aos nossos corações e motivar doações ao redor do mundo. Ellen White, sobre isso, ela comenta: Quando Jesus disse da viúva pobre, ela lançou mais do que todos. Suas palavras eram verdadeiras, não somente quanto ao motivo, mas no que respeita aos resultados da oferta. As 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante têm trazido ao tesouro do Senhor uma quantia muito superior às contribuições daqueles ricos judeus. A influência daquela pequenina oferta tem sido como um rio pequeno ao começo, mas que se amplia e aprofunda à medida que corre através dos séculos.
tem contribuído por 1000 maneiras para alívio dos pobres e disseminação do Evangelho. Seu exemplo de sacrifício tem agido e tornado a agir sobre milhares de corações em todas as terras e em todos os séculos. Tem sido como um apelo dirigido a ricos e pobres, e as dádivas destes avolumaram o valor da oferta da viúva. A bênção divina sobre as suas moedas tem feito delas fonte de grandes resultados. Assim, quanto a todo o dom oferecido e todo ato realizado com sincero desejo de promover a glória de Deus. Liga-se aos desígnios do Onipotente. Seus resultados para o bem não podem ser calculados por homem algum. Quando Jesus disse para os discípulos que ela lançou mais que todos, que a oferta daquela viúva tinha sido maior do que de todos ali, ninguém poderia imaginar que isso seria verdade, que isso se tornaria verdade, que financeiramente aquela oferta se tornaria maior do que todas aquelas ofertas juntas que tinham sido doadas naquele dia. Mas isso é verdade, por quê? Porque aquela oferta foi motivada pelo amor abnegado. Por menor que tenha sido, aos olhos humanos, aquela ação, ela teve uma influência poderosa, porque o amor é um princípio que tem poder. Lembre-se disso, coloque isso no seu coração, cumpra fielmente os seus deveres nas pequenas coisas, seja fiel no pouco, sabendo que você não pode nem imaginar, nos pequenos atos de sua vida, quando você colocar nesses atos o amor abnegado, que é o princípio que está no coração de Deus, você não pode imaginar aonde isso vai chegar, a influência que esse ato pode ter. Faça tudo motivado por esse amor e deixe com Deus as consequências. E certamente que Deus pode multiplicar o pouco.